Olá, amigos! Vamos à nossa reflexão de hoje. Mas antes, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço. E o nosso tema de hoje é acumuladores. Vamos a ele então. Comer e coçar é só começar. Acumular também. Tudo pode se iniciar com um pequeno objeto do qual não precisamos no momento. Uma caixinha de papelão, talvez, que guardamos para eventual uso futuro. Logo em seguida, passa-se para uma sacolinha de supermercado, para um embrulho de presente, um pote qualquer, um pedaço de madeira, pregos, parafusos e por aí vai, numa sequência infindável de objetos recolhidos na rua, quinquilharias, lixo doméstico, etc., que se vai colecionando descontroladamente. E então, cleque, sem se dar conta, o hábito está instalado. E passamos a ter mais um acumulador compulsivo no mundo, com a casa transformada num imenso lixão, intransitável e inabitável, a colocar em risco a saúde pública e a do próprio morador. A realidade exterior como reflexo do que vai por dentro do indivíduo. Remédio extremo para tal patologia, só a intervenção pública com a internação do paciente e a ação dos caminhões e caminhões de lixo necessários para remover todo o entulho acumulado ao longo de anos. Casos públicos e notórios de acumuladores compulsivos não são incomuns. E, às vezes, estão em nossa própria casa, aprendendo com a natureza. O que os seres infra-humanos fazem por instinto, nós humanos deveríamos fazer por consciência. A proverbial história da formiguinha, que acumula alimento durante o verão, no verdadeiro trabalho de formiguinha, carregando grão por grão de alimento, dia após dia, para o formigueiro, para a provisão durante o inverno, deveria nos servir de lição, mormente nestes dias cruentos de sofrimento e de incertezas para toda a humanidade. O pequeno trabalho realizado por cada inseto, aparentemente insignificante por sua dimensão reduzida, somado aos esforços dos demais, no mesmo sentido, produz grande resultado positivo. E até a incauta cigarra pode dele se beneficiar. Mutatis mutandis, ou seja, mudando o que deve ser mudado, com as devidas adequações, o mesmo ocorre no campo das ideias manifestas nas mais variadas formas, principalmente na falada e na escrita, bem como no das ações, expressas em casa, em família, no trabalho, no nosso grupo social, nas mídias sociais, etc. O que será que estamos disseminando diuturnamente? Acumulamos um mundo de lixo ou de coisas boas? No mar de incertezas, uma certeza. O filósofo e historiador John Kenneth Galbraith consagrou-se com a sua obra A Era da Incerteza, livro e documentário, na qual trata dos rumos incertos da economia global no século XX, que se prorrogam no presente século e não se vislumbram horizontes próximos de estabilidade. Tomando de empréstimo o título de sua obra, podemos afirmar que vivemos em uma era de incertezas não somente no campo da economia, mas também em outras dimensões da vida em sociedade, tais como na política, na religião, na questão ambiental, como palco das propostas e experiências as mais variadas possíveis, de ideologias da extrema esquerda à extrema direita, de comunismo, fascismo, capitalismo, de radicalismos islâmicos a fundamentalismos cristãos, e no intervalo destes extremos, da profusão de seitas e denominações para todos os credos. No meio ambiente, com manifestações dos profetas do apocalipse ambiental, e em sentido contrário, daqueles que negam totalmente as consequências, muitas vezes danosas, da intervenção humana na natureza. Se, em passado próximo, a discussão sobre todos esses temas era quase que restrita ao meio acadêmico e intelectual, o advento das mídias sociais possibilitou o acesso a todos à discussão, democratizando a oportunidade de opinião sobre tudo e sobre todos, mas na mesma proporção em que se amplia a participação popular, reduz-se a qualidade do debate, pois cada vez mais gente opina a respeito de mais assuntos, quem entende cada vez menos. É o paradoxo da quantidade versus qualidade, na razão inversamente proporcional, ou seja, temos milhões de doutores de tudo e que nada sabem, ou quase nada, o que se observa principalmente nas mídias referidas, com os debates infindáveis, inconciliáveis,
de agressões, de histerias e de radicalismos de todos os espectros. É o tudo que é nada e que só produz vacuidade, que vão se repetindo, sem chegar a lugar algum. É nauseante. Durante o auge do totalitarismo nazifascista na Europa, com a Segunda Guerra Mundial em curso, Oskar Schindler, o industrial alemão, correndo risco de morte, livrou centenas de judeus dos campos de extermínio nazistas. Muito bem retratado no filme A Lista de Schindler, vencedor de 7 Oscars. Se não estava em seu poder a eliminação de tão terrível regime totalitário, e muito menos dar fim à guerra, fez o que se encontrava ao alcance das suas possibilidades, dentro da sua limitação, mas fez. Não, porém, sem se lamentar ao final, porque reconheceu que naquelas circunstâncias tão graves poderia ter feito mais, ter aberto mão de bens pessoais, vendendo-os para poder comprar a liberdade de mais pessoas. Diante da complexidade da era de incertezas na qual estamos imersos, sem resposta ou solução para as grandes questões que se apresentam e que, em grande parte, escapam à nossa capacidade de resolução, podemos e devemos, ao menos, voltar a nossa atenção e esforços às que estão no nosso entorno e se encontram dentro dos nossos limites de compreensão e de ação. E a hora é agora. Posteriormente, pode não ser mais possível. Nesse grande teatro que é a vida, podemos todos, cada um em sua dimensão própria, ser protagonistas. Afinal, atos pequenos e rotineiros, quando multiplicados reunidos, formam o que os historiadores costumam chamar de a grande história. Enfim, só podemos ser senhores do que compreendemos. E o fazer o bem está no alcance de cada um de nós. Esta é a nossa reflexão de hoje. Desejo a todos saúde e paz. Um grande abraço.